está a ser realizado no Instituto Politécnico de Bragança um estudo inédito que vai permitir a avaliação da qualidade de vida e da capacidade em trabalho dos bombeiros de todo o distrito de Bragança. Este estudo resulta do desafio que um jovem bombeiro macetense que estuda enfermagem no IPB lançou à sua escola. Ele tem 22 anos, é bombeiro voluntário há 7 e chama-se Gil Angélico. E é ele a quem passo a cumprimentar. Olá, Gil. Olá, Tânia. Olá a todos os ouvintes da Rádio Onda Livre. Qual foi a origem deste estudo? Bom, o estudo surgiu depois de um desafio lançado em 2013 ao Departamento de Enfermagem da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança, depois de me aperceber que durante o combate aos fogos florestais, os bombeiros estão expostos a inúmeros fatores de risco que podem resultar em consequências nefastas para a saúde dos operacionais e até mesmo diminuir a qualidade de vida dos mesmos. Este é um tema que está pouco explorado, existem alguns estudos transversais, no entanto nós pretendemos fazer algo um pouco diferente e inicialmente pensou-se mesmo em aplicar o estudo apenas ao efetivo dos bombeiros voluntários de Macedo Cavaleiros, mas durante a planificação deste estudo percebemos-nos que tínhamos capacidade para o implementar a todo o distrito de Bragança. Fala-se de efeitos nefastos. Que efeitos é que são esses? Alguns que possa referir? Nós pretendemos, durante este estudo, avaliar a qualidade de vida, a capacidade para o trabalho, a vulnerabilidade ao stress, em que os elementos de equipas de combate aos fogos estão expostos durante essa missão, identificar riscos para a saúde originados pelas atividades desenvolvidas, neste caso o contexto de fogos florestais, e contribuir para a implementação de medidas promotoras de saúde. Perguntava-me se me podia referir a algum efeito que ocorresse durante os incêndios florestais e podemos referir, por exemplo, o facto de a diminuta percentagem de oxigênio em ar ambiente no contexto de fogos florestais, bem como a inalação de monóxido de carbono, que quando presente na corrente sanguínea diminui a quantidade de oxigênio transportada e fornecida aos tecidos e aos órgãos do corpo, e que podem levar mesmo a um estado de hipóxia. Quando isso acontece, o indivíduo pode mesmo ver diminuída a sua capacidade de raciocínio e de lógica e, consequentemente, afetar a sua capacidade de decisão. Os objetivos acabam por ser, então, mesmo esses, ou seja, estudar aquilo que acontece aos bombeiros que vão para a frente de fogo. É correto? Exatamente. O que nós pretendemos realmente é estudar aquilo que vai afetar a qualidade de vida do bombeiro exposto, ou do operacional de combate aos fogos exposto ao fumo, às poeiras, às cinzas, e acompanharmos ao longo de um período de tempo para assim conseguirmos obter resultados que nos permitam também sugerir medidas promotoras de saúde. Essas medidas promotoras também podemos dizer que visam melhorar os equipamentos de segurança que são utilizados agora, os equipamentos de proteção individual. A segurança dos indivíduos expostos a fatores de risco, seja qual for a sua missão, é uma preocupação constante e, como tal, com a evolução contínua dos materiais e há um melhoramento nas características dos equipamentos de proteção individual. O que este estudo pretende e pode fazer nesse sentido é identificar quais os pontos mais frágeis na proteção atual e sugerir medidas que possam minorar a exposição ao risco. Em que consiste este estudo? Já falamos dos objetivos, já falamos daquilo que pretende, mas como é que ele está a ser realizado? O estudo acontece em 3 fases e consiste na aplicação de questionários, na realização de colheita de espécimes para análise, sangue e urina, neste caso, na avaliação da capacidade respiratória através do peak flow e de sinais vitais e na utilização de bombas de amostragem de gases e poeiras. A primeira fase decorre antes da campanha de combate aos fogos, naquele que será, à partida, um ambiente ideal e que nos vai permitir apontar informação sobre os parâmetros padrão dos indivíduos em estudo. A segunda fase decorre durante a época crítica do combate aos fogos florestais e a terceira finda essa época. Em todos estes momentos, os operacionais vão realizar os atos de colheita de dados que vão permitir identificar quais as alterações que realmente ocorrem devido à exposição a ambientes adversos e não devido a comportamentos de risco a que os indivíduos se exponham diariamente. Para já, trata-se de um estudo não experimental, analítico e longitudinal,
e a população em estudo é constituída por operacionais envolvidos no combate aos fogos florestais pertencentes às 15 corporações de bombeiros do Distrito de Bragança. Neste momento já foram recolhidos dados de aproximadamente 170 indivíduos. Para que percebamos, está a ser, então, como referiu, aplicado em todas as corporações, as 15 corporações do Distrito, e estamos agora na fase alta dos incêndios, a chamada fase Charlie, é assim? Encontramo-nos na fase Charlie, sim, contudo o número de ignições ainda não é significativo. As condições atmosféricas também ainda não têm estado propícias para a propagação de incêndios florestais, tem chovido e vamos aguardar que haja condições mais favoráveis para a colheita desses dados. A fase Charlie, que já começou no passado mês, correto, irá até quando? Decorre até quando? A fase Charlie decorre até 30 de setembro. No entanto, a campanha de combate aos fogos florestais pode ser prolongada consoante as condições atmosféricas que se verificarem na altura. Se houver necessidade, pode ser prolongado esse prazo. E, portanto, será depois de terminar a fase Charlie que irão fazer a terceira colheita? A terceira colheita será apenas quando terminar a campanha de combate aos fogos florestais. A seguir à fase Charlie ainda vamos ter a Delta e só passada essa fase é que pretendemos fazer a terceira colheita, garantindo assim que os bombeiros já se encontram numa fase que será de repouso. O estudo que iniciou, como disse, no início da campanha de fogos deste ano, que começou com uma ideia que lançou ao IPB, mas que, tanto quanto sei, já terá também outras parcerias. Sim, com o intuito de aumentarmos o potencial deste trabalho, além do Departamento de Enfermagem da Escola Superior de Saúde de Bragança, estão também envolvidos elementos da área científica, análises clínicas e saúde pública do Departamento de Tecnologias Diagnósticas e Terapêutica da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança e existem ainda estabelecidas parcerias com o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, conhecido INSA, e com professores e investigadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a FEUP, e do Instituto Superior de Engenharia do Porto, o ISEP, que além de disporem de bombas de amostragem, têm capacidade para efetuar a análise dos espécimes escolhidos e estimar riscos para a saúde dos operacionais, diretamente expostos a diversos grupos de poluentes existentes em níveis elevados no ar ambiente de fogos florestais, correlacionando-os com os poluentes detectados com os níveis totais de biomarcadores dos mesmos na urina e no sangue dos indivíduos, averiguando assim até mesmo a possibilidade de dano genético. Dano genético, como é que pode descrever o que é um dano genético, para quem nos está a ouvir? De uma forma simples, o dano genético consiste na possibilidade de ocorrer algum tipo de mutação ou alteração no DNA. Já falamos de como começou esta ideia, como foi lançada, já falamos que já está em prática, já está no terreno. Ainda não explicamos como é que ela de facto está a ser implementada. Ou seja, algum tipo, para além das amostras de sangue e urina, que já foram referidas, haverá outro tipo de mecanismo, de equipamento que esteja a ser utilizado para avaliar essa exposição aos fumos? Existem as bombas de amostragem de gases e poeiras, como referi anteriormente. São aparelhos que facilmente transportados à cintura dos operacionais, que estarão na frente de fogo, preferencialmente o chamado agulheta, e que possuem um filtro que será fixado no exterior do dolman, junto ao ombro. O dolman é uma peça de vestuário de equipamento de proteção individual semelhante a um casaco. É nesse filtro que será colocado junto ao ombro que vão ficar retidos os componentes do ar ambiente a que o indivíduo está exposto, e obtemos assim informação importante que, conjugada com os dados obtidos através dos restantes instrumentos de colheita, nos vão permitir perceber se em algum momento os elementos de combate aos fogos florestais estiveram, por exemplo, como disse anteriormente, expostos em períodos de hipóxia. Ou seja, períodos de hipóxia que são, voltando a relembrar, períodos de hipóxia que ocorrem quando a quantidade de oxigênio transportada e fornecida aos órgãos e tecidos do corpo diminui. Como sabemos, nem todos os bombeiros fazem a chamada frente de fogo, mas nas outras amostras que estão a recolher, de sangue e de urina, como é que selecionam os bombeiros? Ou seja,
para utilizar essa tal bomba com o filtro serão os bombeiros que fazem frente de incêndio, mas e quanto aos outros? Haverá alguma característica em especial que esses bombeiros precisam de ter? Os operacionais que vão utilizar a bomba de amostragem de gases e poeiras terão que ser também não fumadores. Além de estarem presentes durante o combate ao fogo na frente de fogo, preferencialmente, como disse, o chamado agulheta, não devem ser fumadores para termos a certeza que os resultados obtidos são consequência do fumo dos incêndios e não de outros comportamentos de risco. Os tantos elementos aos quais estão a ser feitas colheitas de sangue e urina e aplicados os questionários são todos aqueles que estão no quadro ativo e que fazem parte das equipas de combate a incêndios. Falávamos também de questionários que estão a ser anexados a este estudo. O que é que avaliam esses questionários? Os questionários aplicados permitem avaliar quer a capacidade para o trabalho, quer a vulnerabilidade ao stress, a qualidade do sono e identificar até mesmo hábitos erróneos ou comportamentos de risco que possam, de algum modo, relacionar-se com os resultados que se vierem a obter. E esses resultados serão divulgados, já sabemos que este estudo se vai prolongar pelo menos durante 5 anos, mas nesta primeira fase de intervenção, os resultados serão divulgados. Quando é que serão divulgados? Os primeiros resultados poderão ser revelados até ao final do ano, não havendo uma data concreta. No entanto, serão apenas parciais, pois o estudo tem a durabilidade mínima de 5 anos e existe a possibilidade de algumas consequências na saúde dos indivíduos não se manifestarem no imediato, mas sim a médio prazo. Gil, e para concluirmos esta entrevista, podemos dizer que a grande revolução, a grande inovação deste estudo que estão a realizar é mesmo, além do contexto em que estão a realizar o próprio estudo, ou seja, não no ambiente de fogo controlado, mas sim em contexto real, é também então a possibilidade de detectar o tal erro genético de que falávamos há pouco. A possibilidade de detectar o dano genético permite-nos ter uma noção se há algum tipo de mutação que possa ocorrer ou alteração no DNA que pode levar mesmo ao aparecimento de cancro. Gil, muito obrigada por ter estado connosco. Assim terminamos esta entrevista. Eu é que agradeço e boa continuação.